Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Bem melhor. Depois dessa manhã maravilhosa, né, que a gente já está vivendo até aqui, a gente não tem do que reclamar, né? Eu comecei o dia tomando um cafezinho, comendo uns 2 tipos de pão de queijo diferente. Não tem como esse dia ficar ruim daqui para frente, né? Eu falo isso, eu não sou mineiro, não. Eu sou carioca, mas eu acho que eu tenho uma... Não sei, acho que eu sou carioca com ascendente mineiro. Meu signo é mineiro, alguma coisa assim, porque eu gosto muito de pão de queijo e de cafezinho. Aí alguém pode falar, né? Ah, mas não existe esse signo mineiro. Aí eu pergunto, os outros existem? Cuidado, irmãos, com a resposta. Ó, o pastor Flávio está ali escutando. Bom, meus irmãos, mais uma manhã maravilhosa, né, que a gente já vive na presença de Deus. Como é bom para nós estarmos juntos em comunhão. Ver esse monte de crianças aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ter que sair e deixar eles aqui, né? Porque vai faltar espaço, mas enche o nosso coração de alegria ver os nossos irmãos também recebendo o certificado, né? Que desceram as águas ontem, se batizaram, fizeram essa profissão de fé. Então, nesse fim de semana nós temos vivido muitas bênçãos e damos graças a Deus por isso. Mas, entrando no nosso assunto hoje, antes da leitura do texto, eu queria perguntar se você já ouviu falar de um termo que tem sido bastante usado ultimamente para descrever alguns comportamentos e que se chama síndrome de protagonista. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Síndrome de protagonista não é o termo tecnicamente aceito, né, oficial pela psicologia, mas é um termo que é utilizado para falar de uma pessoa que ela se coloca como se ela vivesse, resumindo, como se ela vivesse em um filme ou em uma série, e como se ela fosse o personagem principal, o protagonista, e todos os outros fossem apenas coadjuvantes ali, né, participantes secundários. Então isso leva a pessoa a ter comportamentos, às vezes, um pouco complexos, que têm sintomas ali até de narcisismo. Ela desconsidera a necessidade dos outros, ela vai sempre se apresentar ou se considerar como a pessoa mais importante no momento, ela tem uma necessidade ali extrema de chamar atenção, né? E esses comportamentos são muito comuns da gente ver hoje em dia, né? A gente... Talvez descrevendo aqui essa síndrome, você pensa em alguém que você conhece ou de alguma coisa que você ouviu falar essa semana, tipo de um pessoal que está levando boneca no médico aí, filmando. Mas, enfim. Mas conforme a gente vai fazer a leitura do texto, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho nesse comportamento de se colocar como protagonista, como personagem principal. E a gente vai ver uma correção aqui que Paulo vai fazer a alguns membros ali da igreja de Roma. E a gente pode parar para pensar um pouquinho. Às vezes a gente cria expressões novas, nomenclaturas novas, para comportamentos que o ser humano sempre teve a tendência de assumir. E a história mostra isso para a gente. E a gente pode refletir como que existe uma armadilha, às vezes, da gente inflar a nossa importância e a gente nos colocar como protagonista ou como centro de coisas das quais a gente não deveria ser. Mas quero convidá-los a acompanhar a leitura do texto comigo, no livro de Romanos, capítulo 2. Nós vamos ler do 17 até o 29. E aí eu peço que, após abrir aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo, você mantenha aberto, porque a gente vai discorrer aqui o texto e conversar um pouquinho sobre cada versículo. Vamos lá, a partir do 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês.
A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente física, exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida, pedimos que o Senhor nos guie, Pai, na exposição, na interpretação, e nos ensine nessa manhã e alimente os nossos corações com a sua verdade, Pai. Te louvamos já por tantas bênçãos recebidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é uma continuidade do texto que o pastor Flávio já trouxe na semana passada. A gente viu que o apóstolo Paulo, ele abre a carta aos Romanos, e já pela abertura da carta a gente percebe que a igreja de Roma, ela era uma igreja muito diversa. Ela tinha ali em seu meio judeus, gentios, pessoas de todo mundo. Porque Roma era o grande centro, a grande metrópole daquela época. Então, é comum que se reunissem ali pessoas de todos os lugares. E no início da carta, Paulo vem falando sobre aquelas pessoas que não conhecem a verdade, que trocam a verdade pela mentira. E esse discurso de Paulo, eu imagino que enquanto alguns daqueles membros da igreja liam ou ouviam esse discurso, eles podem começar a ter, dentro de si um sentimento de superioridade. Paulo está falando de quem não conhece a verdade, nós somos diferentes, nós conhecemos a verdade, nós temos a tradição. Só que Paulo, a partir do capítulo 2, ele vai virar a pena contra eles. Ele vai começar a questionar eles. Será que vocês de fato conhecem a verdade, praticam a verdade? Especialmente nesse trecho que nós lemos, ele vai se direcionar a alguns judeus que eram membros ali da igreja de Roma, judeus convertidos ao cristianismo, mas que insistiam em colocar a ênfase, o foco, a centralidade em tradições judaicas, ao invés de naquilo que Cristo operou. E quando a gente olha para esse texto, a gente pode pensar, claro, e refletir sobre o comportamento daqueles judeus, mas a gente também precisa refletir sobre o nosso comportamento. Será que nós temos colocado como centralidade aquilo que verdadeiramente é o Evangelho? Ou será que nós temos selecionado as partes do Evangelho que nos interessam ou que nos aprazem para colocar como centro, ou que nos engrandecem? Paulo vai continuar o texto, e aqui durante esse sermão eu vou por algumas vezes falar dos religiosos, e eu vou usar essa expressão religiosos, para falar dessas pessoas, desses judeus que se apegavam a preceitos da lei, a preceitos da antiga tradição, para colocar como ponto central ali na igreja de Roma. E a gente vê que Paulo vai descrever o comportamento desses judeus. Ele começa dizendo já, e aqui já é uma cutucada que Paulo vai dar ali, Você que leva o nome de judeu, que exibe o nome de judeu como se fosse uma qualificação, uma certificação, ou uma diferenciação. E Paulo dá uma cutucada porque ele não está falando você que é judeu, ele já está falando você que está se dizendo judeu. Você se apoia na lei e se orgulha de Deus. Já no primeiro versículo, ele dá aqui 3 características. Você leva o nome de judeu, se apoia na lei e se orgulha de Deus. Se apoiar na lei, meus irmãos, a lei era de extrema importância. Deus revelou a lei a Moisés para mostrar a nossa imperfeição, aquilo que nós não poderíamos fazer. E quando a gente para estudar a lei no contexto da Bíblia como um todo, a gente percebe que ela tinha essa função de mostrar ao homem quão distante da santidade de Deus ele está. Para mostrar que a lei, de fato, era impossível de ser cumprida integralmente. Houve apenas um homem que cumpriu a lei integralmente.
Mas esses judeus, eles se apoiavam na lei. Eles buscavam ensinar aos seus companheiros ali que o importante era conhecer e seguir a lei. O importante era seguir as regras. E ali eles se colocavam em uma posição de criadores de regras, de mestres que tinham que ensinar ali aos outros, porque os outros não eram judeus, não vinham da mesma tradição que eles. Então eles se colocavam numa posição de superioridade. A gente pode até ver que Cristo ele já vinha falando disso em seu ministério. Em especial, ele vai contar uma parábola lá em Lucas, capítulo 5, de 36 a 39. Jesus vai dizer, então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Meus irmãos, e ele dá sequência, né, trazendo o exemplo do vinho. E ninguém põe o vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. É claro que Cristo está usando aqui uma figura de linguagem, ele está usando uma parábola, que era algo que ele costumava fazer com frequência. Ele não estava falando especificamente de remendo ou de vinho. Ele estava falando daqueles que tentariam trazer aquilo que é a nova aliança inaugurada por ele na cruz e fazer dela apenas um simples remendo da antiga aliança. E é exatamente a postura que esses judeus eles vão tomar. Eles vão falar: olha, tá, Cristo morreu por nós, seu sacrifício, mas a gente ainda precisa lembrar da antiga aliança, a gente precisa cumprir a lei em sua integralidade, a gente precisa manter as tradições. E dessa forma, eles acabavam fazendo do Evangelho de Cristo apenas um remendo para uma roupa velha, para um tecido velho. Era um remendo, era apenas uma adição, alguma coisa que vinha ali para tapar um furo, para tapar um buraco. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Cristo, ele não era um remendo, ele era a plenitude. O Evangelho de Cristo é uma vestimenta totalmente nova, é uma nova aliança inaugurada por ele na cruz. E ao falar isso, a gente não se desfaz da importância da lei e daquilo que veio antes, porque tudo isso já apontava, desde antigamente, desde o Gênesis. A palavra, ela vem falando de Jesus Cristo. Ela vem mostrando que a gente precisa de um Salvador. E que esse Salvador, ele viria até nós, ele se entregaria e que através dele nós seríamos salvos. Mas não faz sentido subjugar a nova aliança à antiga. E essa era exatamente a postura daqueles judeus. Colocavam a vinda de Cristo, a morte dele, a ressurreição, como apenas mais um capítulo. Uma história onde os protagonistas eram eles, o povo judeu, aqueles que foram chamados por Deus. Meus irmãos, nós como cristãos, nós também precisamos tomar cuidado, pois por vezes a gente busca fazer do Evangelho de Cristo apenas um remendo. O Evangelho de Cristo, ele não pode ser apenas um remendo em nossas vidas. Ele precisa trazer a nós uma transformação integral, uma mudança de mente, de coração e de comportamento. E às vezes nós caímos na armadilha de fazer do Evangelho apenas um remendo. Algo que a gente acrescenta à nossa filosofia pessoal, às nossas crenças, às nossas práticas. E quando se faz um remendo, a gente acaba escolhendo ali a parte que mais interessa a gente. E a gente corre o risco até de querer obrigar aos outros que sigam essa mesma prática, enquanto ignoramos as outras partes. Hoje em dia, é muito comum a gente ver até o cristianismo, se chama cristianismo cultural. Quantas pessoas até famosas, estudiosos, filósofos, têm dito: olha, eu gosto do cristianismo, é uma história bonita. Cristo era um sábio, era um grande líder, era um filósofo. O cristianismo ensina muita coisa boa para a gente. O cristianismo nos ensina a viver em sociedade. O cristianismo é benéfico. São coisas erradas de se dizer? Não são. Mas se você diz tudo isso e você nega a ressurreição de Cristo, então você não é um cristão. Você apenas gosta do cristianismo e pega dele ali a parte que mais te interessa. E é muito comum esse comportamento, pessoas dizerem: poxa, eu gosto muito do amor de Jesus. Jesus era amoroso, ele ensinou sobre o amor.
E aí deixa de lado a parte da justiça, deixa de lado a parte de que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender e viver de acordo com a vontade dele. Jesus é amor, então toda forma de amor é válida, o importante é amar. Ou ir pelo outro lado, buscar pelo legalismo, a condenação, e esquecer-se da misericórdia. É comum a gente ver esse tipo de desequilíbrio. Ou então fazer do cristianismo algo, um adicional ali para a nossa vida. O meu sonho de vida é, não sei, ter muito dinheiro, é ser um grande profissional na minha área de trabalho, é ser um grande empresário. E aí eu trago junto comigo ali o cristianismo, porque eu acho que Deus vai me ajudar a alcançar esse objetivo, se eu vier na igreja de vez em quando, ou se eu fizer uma oração, ou até mesmo se eu ajudar o pobre. Isso tudo, meus irmãos, é fazer do Evangelho de Cristo um remendo. A gente lembra até ali daqueles, né, é muito comum o pessoal que faz parte aí de motoclube, vai fazendo os petzinhos e vai adicionando ali na jaqueta, né? Muita gente quer fazer do cristianismo só mais um petzinho ali, só mais um remendo, uma coisa ali que é bonita, que acrescenta. Mas o cristianismo, ele precisa ser uma roupagem totalmente nova, uma vestimenta nova. Paulo vai seguir, né, dizendo mais algumas características. Ele fala que, além de levar o nome de judeu e se apoiar na lei, eles tinham orgulho de Deus. Você orgulha-se de Deus. Meus irmãos, não é errado, não é pecado a gente se gloriar em Deus. Nós nos alegramos em Deus. Deus nos faz muito felizes, Deus nos dá muitas bênçãos. Mas, até pelo contexto que a gente vê, aqui com o restante do texto, o que Paulo está dizendo era que esses judeus, eles tinham orgulho de Deus, um orgulho próprio, uma glória própria. Por serem judeus, por serem o povo escolhido, eles se jogavam ali, talvez os primogênitos, em face de Deus, os que sabiam mais do que os outros, os que tinham mais importância do que os outros. E um conhecimento de Deus que nos traz para uma posição de orgulho, de arrogância, com certeza esse conhecimento está errado. Com certeza nós não estamos conhecendo a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais nós nos santificamos, mais limitados nós percebemos que somos. Mais longe da sua santidade nós percebemos que estamos. Mais a gente começa a perceber o nosso pecado e como que a gente ofende a Deus todo dia e quão grande é a misericórdia dele por nos amar e mesmo assim nos chamar e nos conduzir. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe isso. É fácil a gente ver isso lá no texto de Isaías, talvez a passagem mais famosa, quando o profeta Isaías, ao ter uma visão de Deus, ele se lança imediatamente ao chão e diz: ai de mim, porque eu vou morrer, eu vou perecendo, porque meus olhos viram o santo. E eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ao ver a Deus, Isaías não se colocou numa posição de importância. Olha, Deus veio falar comigo. Olha como eu sou importante, quão grande eu sou. Não. Ele se lança ao chão, se lança por terra, implorando pela misericórdia de Deus, porque ele não era digno de estar na presença de Deus. O conhecimento de Deus é o conhecimento mais importante que nós podemos ter na nossa vida. Mas esse conhecimento, ele precisa ter frutos de humildade e de arrependimento. O conhecimento de Deus que traz arrogância, que traz orgulho próprio, não é um verdadeiro conhecimento. Talvez nós estejamos conhecendo o Deus que nós criamos para nós mesmos. A imagem de Deus que nós criamos para nós mesmos. E aí, novamente, a gente circula de volta para a idolatria, acerca do qual o apóstolo Paulo já falou ali no primeiro capítulo. Talvez nós estejamos, ao invés de sermos criados à imagem e semelhança de Deus para a glória dele, nós estejamos tentando criar um Deus à nossa imagem e semelhança do jeito que a gente gosta, para a nossa glória. E é muito comum a gente escutar isso, as pessoas, não, a minha visão de Deus, o que eu entendo de Deus é que ele é assim. A gente acaba transformando Deus em idolatria. Paulo vai dar sequência, dizendo: por conhecerem a vontade de Deus através da lei, você está convencido que é. Olha só, mais uma vez, ele vai afirmar: você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior.
porque é instruído pela lei. A lei ela veio para mostrar a vontade de Deus, veio para revelar a santidade de Deus. Só que olha a sequência que ele dá no versículo 19. Você está convencido de que é. E mais uma vez aqui ele está dando uma cutucada ali naquele pessoal, porque ele não está falando você é, ele está falando você está convencido de que é. E ele vai trazer aqui alguns adjetivos. Guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Esses adjetivos que ele traz até não são ruins. Não há problema em ser um guia, em ser luz. O próprio Cristo disse que nós precisávamos ser luz para aqueles que precisam. Instrutor, mestre, todos nós precisamos ter pessoas para nos ensinarem, para nos orientarem. Mas olha a posição em que esses judeus eles se colocavam em frente aos seus semelhantes. Quando a gente vê a posição que eles se colocam, a gente vê que é uma posição de arrogância. Mestre de insensatos, mestre de crianças, instrutor de insensatos, eles se colocavam em uma posição de superioridade em relação aos seus irmãos que tinham se convertido ali e estavam seguindo o caminho junto com eles. O que isso mostra não é um discipulado sadio, porque um discipulado sadio, nós aprendemos, é claro, uns com os outros, e aprendemos muito com aqueles que são mais maduros espiritualmente que nós, que estão na caminhada há mais tempo que a gente. Mas é uma relação mútua. Ao mesmo tempo que a gente aprende, que a gente ensina, a gente também aprende. Nós nos edificamos uns aos outros, nós não nos colocamos em posição de importância um acima de outro, em matéria de conhecimento ou de espiritualidade. Mas a gente percebe que a postura daqueles judeus era essa. E a gente percebe que é muito comum no meio cristão que alguns tenham uma postura de superioridade em relação aos seus irmãos, e alguns movimentos e igrejas até estimulam isso. Eu já conheci igrejas que a pessoa tinha que pedir permissão ao outro para fazer coisas básicas, como fazer uma viagem, trocar de carro ou coisas do tipo. É uma posição que religiosamente coloca um em posição de superioridade em relação ao outro. É muito bom quando a gente vive uma relação de discipulado sadio, onde a gente aprende uns com os outros, a gente caminha juntos, a gente busca juntos. A gente tem muita oportunidade de viver isso aqui nas nossas reuniões de grupos pequenos. Aquele momento que a gente para conversar sobre o sermão da semana e ver como é que isso se aplicou em nossas vidas. Como que a gente aprende um com os outros naquele momento? A gente precisa ter cuidado para que a gente não se coloque em uma posição exagerada de superioridade em relação aos outros. Mas Paulo vai dar sequência. E ele agora vai lançar um verdadeiro desafio ali àqueles religiosos. Você se considera isso tudo, instrutor de insensatos, mestre de crianças. Você diz que tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E é claro que a lei, sim, ela falava daquilo que era o verdadeiro conhecimento, ela falava daquilo que era a verdade. Mas o conhecimento e a verdade plenamente revelados, quem revelou foi Jesus Cristo, ao cumprir a lei. Jesus ele disse, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então buscar o conhecimento da verdade na lei, deixando como secundário o sacrifício de Cristo, seria sem sentido. E aí ele vai dizer, ele vai lançar o desafio. Então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? E ele vai fazer aqui algumas acusações àquelas pessoas. Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Eu posso imaginar alguns daqueles religiosos lendo isso e pensando, poxa, mas eu nunca roubei ninguém, eu não adulterei, nunca cometi homicídio, nunca roubei templos de ídolos, como Paulo está dizendo. Mas a gente precisa se lembrar que quando Cristo ensinou sobre a lei, ele ensinou que a lei ela vai muito mais além daquilo que é apenas o executar. A lei ela se estende às intenções da nossa mente e do nosso coração. A gente vê isso lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, Mateus 5, 21. Por exemplo, quando Cristo fala sobre assassinato, ele vai dizer,
Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também que disser a seu irmão, raca, que é uma expressão que quer dizer algo como tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Cristo está ensinando para a gente é que a lei ela vai muito mais além da gente não fazer. Vai muito mais além de eu não matar alguém, de eu não cometer homicídio, de eu não cometer assassinato. No momento que no meu coração existe a disposição de fazer algo do tipo, é como se eu já tivesse cometido, eu já quebrei a lei. Meus irmãos, nós fomos corrompidos pelo pecado, e às vezes as nossas intenções, elas não são levadas a cabo pela graça de Deus, ou porque a gente não tem o poder de fazê-las, ou a oportunidade, ou porque a gente teme as consequências. Quem aqui nunca se irou de tal forma em um incidente, talvez no trânsito, que se pudesse tinha descido ali e até ido às vias de fato com a outra pessoa? Quem nunca viveu esse sentimento? Eu sempre me lembro, eu aprendi isso numa idade muito nova, eu tinha cerca de 9 anos de idade. A gente conviver com irmãos é uma bênção, né? A gente aprende algumas coisas, às vezes, do jeito difícil. Eu lembro que uma vez eu tinha minhas tarefas em casa, né? Uma delas era varrer as folhas do quintal, e eu odiava varrer o quintal. Essa era a minha tarefa. E um dia eu estava lá, cumprindo a minha tarefa, conforme meu pai mandou, não estava feliz de estar fazendo, já estava um pouco aborrecido. E eu tenho uma irmã mais velha, que tem 1 ano e meio a mais do que eu. E eu lembro dela me incomodando, já não lembro mais o motivo, mas eu lembro dela indo lá fora toda hora para me pedir alguma coisa, e eu dizendo, eu estou ocupado, eu estou ocupado, eu estou ocupado. E ela ia, e eu dizendo, eu estou ocupado. Eu sei que chegou uma hora que a minha irritação chegou a um nível que o que eu tinha na mão, que era uma pá, eu joguei na direção dela, arremessei na direção dela. Por sorte não atingiu ela, nem nada do tipo, mas o meu pai me atingiu. Meu pai me corrigiu amorosamente, vamos botar dessa forma. E meu pai me falou uma frase naquela ocasião que depois eu fiquei com ela na cabeça. Ele disse para mim assim, eu estou te corrigindo, porque se você tivesse uma arma naquele momento, você tinha atirado na sua irmã. Aquilo na hora me chocou, eu falei, eu nunca ia matar a minha irmã. Mas eu fiquei pensando, eu atirei alguma coisa contra ela, eu agi sem pensar. Às vezes a gente não comete atos terríveis porque a gente não tem a oportunidade de cometê-los, e graças a Deus por isso. Muitas vezes, Deus restringe a gente, Deus nos contém. Mas essas intenções, elas estão em nosso coração, elas podem vir à tona em nosso coração. O adultério é a mesma coisa, Cristo ensinou que quem olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério. O furto, aquele que desejar aquilo que não te pertence, já está cometendo furto. A lei, ela se estende muito mais além do que são as ações efetuadas. Ela atinge as intenções do nosso coração. Porque um coração que tem intenções ruins, ele já ofende a santidade de Deus. Mais uma vez a gente percebe quão limitado nós somos e como a gente precisa de Deus. E como a gente ama esse Deus, porque Ele teve misericórdia da gente, para transformar nosso coração e para nos chamar à presença dEle. Então, o que Paulo está falando para aqueles judeus é, por que vocês estão tão orgulhosos de cumprir a lei? Vocês não cumprem a lei. Ninguém é capaz de cumprir a lei em sua integralidade. A intenção da lei é essa, o papel da lei é mostrar o quão imperfeitos nós somos. O papel da lei é mostrar que nós precisamos de um Salvador. E ali havia um comportamento de colocar a lei em posição central. E qual era a consequência disso? Cristo também nos ensinou que a gente deve julgar a árvore pelos seus frutos. Quais eram os frutos que nasciam daquela religiosidade? Qual era a consequência? Ele vai seguir dizendo, capítulo 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma citação direta do profeta Isaías.
No momento ali que o profeta Isaías, ele corrigia o povo de Israel, ele exortava o povo de Israel, dizendo: olha, devido à sua desobediência, devido ao seu desvio da aliança que o Senhor fez com vocês, o nome dele tem sido blasfemado entre as nações, porque as pessoas olham para vocês e riem. Não é esse o povo de Deus, o chamado povo de Deus? O povo oprimido, levado cativo? Uma religiosidade vã, ela não pode ter bons frutos, ela não pode gerar bons frutos. Era disso que aqueles judeus, eles estavam orgulhosos? Era isso que eles tinham para expor, para exibir? A gente precisa se lembrar do primeiro mandamento, que era honrar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. E aquele povo, com o seu comportamento, tudo que eles fizeram foi desonrar e envergonhar o nome de Deus. E quando a gente para olhar para a nossa cultura, para o cristianismo moderno, para aquilo que a gente vê na mídia, será que esse cristianismo ele tem honrado o nome de Deus? Será que a gente tem visto o nome de Deus ser honrado ou envergonhado pelas coisas que a gente vê nas mídias sociais, na televisão? Quando uma pessoa que não conhece a Cristo, ela pensa em cristianismo, ela pensa em crente, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Infelizmente, a gente vive momentos que a gente vê o nome de Deus ser desonrado de muitas formas, ser feito de chacota. A gente vê aí os The King, The Power, a gente vê aí, há um tempo atrás, tinha uma novela que tinha uma mulher que era crente, mas que ia para a balada escondida, o pessoal chamava de piricrente, né? Não sei se era esse o nome. Mas, infelizmente, meus irmãos, é isso que está exposto quando se fala em cristianismo hoje. A gente vê que o nome de Deus ele tem sido desonrado por uma postura meramente religiosa, por um cristianismo que não é integral, que não é transformador, que não muda a mente e o coração, mas que é apenas um detalhe, um remendo. Ser cristão, assim como para aqueles judeus, ser judeu não significava seguir a letra da lei, e ali eles escolhiam qual parte da lei era mais importante para impor para si, para os outros, porque é impossível cumprir a lei de forma integral. Ser cristão não é só seguir uma regrinha ou outra, não é só vir à igreja no domingo, não é só usar um tipo de roupa, não é só não falar palavrão. Ser cristão é muito mais do que isso. O apóstolo vai dar sequência, e aí ele vai falar o nome de Deus sendo desonrado, blasfemado entre os gentios por causa dessas pessoas. E a partir daqui, ele vai falar exatamente sobre o que é que marca um judeu verdadeiro, ou trazendo para a nossa realidade um cristão verdadeiro. E a partir do verso 25, ele vai falar daquilo que era a marca de um judeu, que era a circuncisão, que foi colocada ali por Deus como uma marca daqueles que faziam parte do povo dele. E assim como a lei, a circuncisão, ela nada mais era do que algo que apontava para o futuro, que apontava para o sacrifício. Lá no Jardim do Éden, Deus já tinha dado o juízo de que o salário do pecado é a morte. O pecado ele só poderia ser expiado com sangue. A circuncisão também era um lembrete disso. Ao ser adotados, ao serem aceitos pelo povo de Deus, os judeus eles deveriam ser circuncidados, eles deveriam trazer essa marca. Mas essa marca, sem uma transformação de vida, sem um entendimento verdadeiro de quem é esse Deus, sem um entendimento verdadeiro do que era a lei, do que ela mostrava, que seria realizado, e que naquele momento, para aqueles cristãos na igreja de Roma, já tinha sido realizado, a circuncisão ela não tinha valor. Ela apenas mais uma marca externa. E a gente percebe, até pelo texto, que aqueles judeus eles davam extrema importância à circuncisão. É normal que nos primeiros, é conhecido que nos primeiros anos da igreja, os judeus eles queriam impor a circuncisão até mesmo para os gentios que haviam se convertido. E houve um trabalho ali dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, que foi chamado como um apóstolo dedicado a levar a palavra aos gentios, de ensinar exatamente isso, que a circuncisão era a marca de algo que viria, mas que esse evento a qual a circuncisão apontava, ele já tinha sido realizado.
Era parte da antiga aliança. Então não fazia sentido colocar a circuncisão em posição de centralidade e colocar como obrigação para que eles se achegavam à igreja. E Paulo vai falar aqui, aquele que não é circundado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. E aí alguém pode se perguntar, né? Ué, mas não era impossível obedecer à lei? Por que Paulo está dizendo que a pessoa que não tem circuncisão e obedece à lei vai condenar quem não obedece? Só existe uma forma de obedecer à lei, meus irmãos. Só existe uma maneira. Obedecer pelos nossos esforços, pelas nossas atitudes, é impossível. Mas a gente pode confiar naquele que obedeceu, naquele que cumpriu e que imputou a sua justiça a nós. Nós herdamos a sua justiça, nós recebemos a sua justiça. Ele recebeu o nosso castigo, nós recebemos a sua justiça. Então, entender isso e confiar no sacrifício dele, não no que nós podemos fazer, isso é cumprir a lei. Isso é obedecer à lei. É vestir essa vestimenta nova, esse tecido novo, e ser um cristão. Ser um cristão é confiar no que Cristo fez. Não é o que a gente tem que fazer, é o que ele fez. E Paulo vai deixar isso claro. Olha, aqueles que não têm a circuncisão, mas entendem a lei, cumprem a lei, eles vão condenar vocês, que seguiram toda uma cartilha de regras ali a vida inteira, mas não entendiam sobre o que isso estava falando. Capítulo 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão é que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Paulo, ele está falando de uma transformação que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente tem a tendência, isso é normal do ser humano, da gente tentar assumir uma postura para tentar se tornar aquilo que nós queremos ser. Assumir comportamentos, focar no que a gente faz. Mas no Evangelho, essa lógica é invertida. A gente precisa crer, confiar, ser grato, e a nossa vida vai ser transformada por Cristo, através da forma com a qual a gente olha para o Evangelho. É uma transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro. Meus irmãos, eu não adoto certos comportamentos ou certas características para ser cristão, ou para mostrar ao mundo que eu sou um cristão. Não. Eu sou um cristão, eu tenho a minha vida transformada, eu tenho o meu coração circuncidado, o meu coração transformado, não pela letra da lei, mas pelo Espírito Santo de Deus. E a partir deste Espírito Santo transformado, eu vou ter uma mente transformada. Uma mente que não busca mais fazer aquilo que é a minha vontade, mas que busca fazer a vontade de Deus. Uma mente que não busca mais a minha glória própria e pessoal, mas uma mente que busca a glória de Deus. Não é seguir uma lei escrita, não há um livro de regras. E é muito comum as pessoas que se achegam até a igreja estarem preocupadas. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Né? Como se fosse um livrinho de regras ali, uma cartilha que a gente precisa seguir. Meus irmãos, eu quero dizer que o que você pode fazer, o que você deve fazer é confiar em Jesus Cristo, é aprender dele, buscar estar mais perto dele. E essa transformação é ele que executa em nossas vidas. Por isso mesmo, não faz sentido a gente assumir um orgulho pessoal por conta daquilo que Cristo fez por nós. Afinal de contas, é tudo ele que fez, tudo vem dele. Tudo é através dele. Isso significa ser alguém que já não vive mais de acordo com aquilo que são as convenções deste mundo, mas alguém que passa a ser um cidadão dos reinos dos céus. Reino este ao qual Cristo veio nos chamar. E como cidadão dos reinos dos céus, nós passamos a viver de acordo com a lógica do reino de Deus, que é muito diferente da lógica que nós temos nesse mundo. Já chegando perto da conclusão, e aí eu queria já convidar a banda para estar vindo à frente.
Mas o verso 29, ele vai concluir muito bem a questão, ao dizer que para um crente verdadeiro, não interessa o louvor dos homens, mas a aprovação, o louvor de Deus. Veja bem, versículo 29, em sua última parte, aqui ele disse antes, a operação operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que a gente acompanhou aqui em toda a descrição de Paulo são pessoas que viviam buscando a aprovação dos homens, viviam se colocando em posição de importância perante os homens. E um coração verdadeiramente transformado, ele não pode estar preocupado com a aprovação dos homens, ele precisa estar preocupado com a aprovação de Deus. Ele precisa estar preocupado em glorificar a Deus. Esse coração transformado, muitas vezes, vai nos levar a tomar atitudes que as pessoas que não conhecem essa verdade podem não entender, podem desaprovar. Mas a gente não está preocupado com a aprovação das pessoas, a gente está preocupado em glorificar o nome de Deus, em louvar o nome de Deus. A gente falou ali que aquela vida religiosa, tudo que ela tinha trazido até aquele momento para o nome de Deus era blasfêmia e desonra. E a nossa intenção precisa ser honrar e glorificar o nome de Deus. E a gente volta lá para o início, né? O que isso tudo tem a ver com a síndrome do protagonista? A gente percebe em algumas características e comportamentos daqueles judeus, eles se colocando como os protagonistas, como aqueles que faziam, aconteciam, sabiam, ensinavam. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa se lembrar a todos os dias que nós não somos os protagonistas da história do universo. Cristo é. Cristo é o verdadeiro protagonista. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus Cristo. Tudo que nós somos, sentimos e fazemos, nós o fazemos em resposta a quem Ele é, não a quem nós somos. É muito comum no meio cristão a gente ver a postura de eu vou ser, eu vou ganhar, eu vou ser honrado. É muito comum uma leitura da Bíblia onde as pessoas se colocam na posição de personagens principais. Mas a gente precisa se lembrar que o Evangelho nos coloca numa posição de lembrar que Jesus Cristo é o verdadeiro protagonista da história do universo. É tudo sobre quem Ele é sobre o que Ele já fez. Tudo mais é apenas a reflexão de um coração cheio de gratidão por reconhecer isso. E ao falar isso, a gente pensa, poxa, então será que a gente não tem importância? Se Cristo é o protagonista, então não faz diferença? Não muda o que eu vou fazer, como eu vou levar a minha vida? Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Cristo, enquanto protagonista, nos chamou para fazer parte dessa história do universo, a qual Ele vem tecendo desde o início de tudo. E quão maravilhados nós ficamos ao saber que nós temos a oportunidade de participar junto com Ele. Cristo, mesmo sendo o protagonista, nos permite fazer a vontade dEle e ser usados por Ele. E quão gratificante é isso, porque Ele não precisava da gente para nada. Mas Ele nos dá a oportunidade de fazer essa obra com Ele, por Ele. Por isso, nosso coração se alegra e se enche de louvor. Meus irmãos, ainda bem que nós não somos o protagonista. Ainda bem que a nossa salvação não depende do que a gente pode fazer, do que a gente vai fazer, de quão bom nós somos. A gente precisa entender isso. Porque se fosse dessa forma, que segurança eu teria? Se a minha salvação dependesse do quão bom eu sou, ou de eu não pecar, eu não teria segurança nenhuma na minha salvação, porque eu não saberia como seria o dia da manhã. Eu não confio em mim, eu não consigo, eu não posso cumprir a lei. Mas Cristo pode. Então a minha confiança precisa descansar nele. Porque Ele mesmo prometeu que aqueles que Ele chamou, Ele não perderia. Ele manteria sobre a sua mão. Então se nós fomos chamados por Ele, se nós estamos nele, Ele não vai permitir que nós nos percamos. Ele não vai deixar que a gente se desvie. Ele não vai deixar que a gente mude a nossa direção. Ele vai nos manter firmes até o fim. O que a gente precisa fazer é apenas confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor.